Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio aqui do nosso podcast do Projeto Circulando. Esse espaço que, como eu sempre digo, é para que todos nós tenhamos a liberdade de continuar circulando livremente, sendo quem somos. E, minha gente, hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui para esse nosso bate-papo. Estou falando dele, que é foi um dos finalistas do Top Chef Brasil. Eu estou falando do chefe César Scolari. César, seja muito bem-vindo, querido. Olá, Alexandre, tudo bom? Bom, galera, sou o chefe César, como o Alexandre já deu uma introdução. Sou finalista do Top Chef Brasil e vou contar para vocês um pouco como foi minha carreira, minha história e até como chegar na TV e ser um dos finalistas. Perfeito, César. Então vamos junto, a gente vai para a nossa vinheta de abertura e voltamos num segundo. Não sai daí não, que é muito rápido. Esse é um espaço pensado para amplificar as nossas vozes, onde a liberdade de circular seja para todos, sem exceção. Para você que está circulando por aqui, pode entrar. Esse espaço também é para você. Vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Circulando. Bom, minha gente, a gente está de volta aqui então para começar esse nosso papo com o César Scolari. Ele que é um homem muito polivalente, né? Então, assim, para a gente começar, César, antes até da gente entrar nos pormenores das questões, me conta, você foi designer gráfico antes de se tornar chefe? E como é que foi esse negócio de sair de designer gráfico a chefe de food design? Bom, gente, é uma história um pouco antiga já, então vamos lá começar. Na verdade, eu começo como designer de moda. Eu fiz designer gráfico na época, já sou bem velho, que chamava desenho industrial ainda, não tinha nem a expressão designer. Só que eu sempre trabalhei com moda. Então, na verdade, fiz Fenite, Dragão Fashion Ceará, Curitiba Fashion Art, com uma marca que já era uma marca uma marca de resistência, uma moda mais autoral, peças usando sustentabilidade, usando retalhos de tecidos, criando essa própria marca. E na época, teve a possibilidade de eu ir para Milão. Eu tinha essa marca, estudava design, daí fui para Milão. E lá fui para ficar um período curto, que se estenderam por 10 anos. Daí eu peguei aquele senso estético que o designer faz, que a moda, e até mesmo como toda essa experiência em Milão como cidade, como um dos polos referências, até mesmo em questões estéticas, e levei isso para gastronomia. Então, chegando daí lá, comecei a trabalhar em cozinha, comecei minha carreira de chefe lá, teve 2 prêmios em 2 restaurantes que eu trabalhei como chefia também em Milão. Daí vindo para o Brasil, falo, não, agora eu quero me graduar também em gastronomia. Então, sou graduado em gastronomia só tem 5 anos. Já era TED quando fui fazer gastronomia. E daí nasceu a paixão que hoje eu falo que é tratar a estética do prato, que é o food designer. Que é o que tem apelo hoje de venda, tudo isso. E que me abriu as portas para vários trabalhos. Muito bacana. E aí, a tua carreira, então, começa, digamos que se afunilar para esse lado, né, do chefe. E aí, nesse momento, como é que entra na tua vida o Top Chef Brasil? Como é que foi a adrenalina de estar no Top Chef Brasil e ainda de chegar até a final? Como é que foi esse negócio aí? Bom, gente, primeiro que eu falo que eu fui o azarão do Top Chef, né? Que minha edição foi uma edição muito forte. Na época eu estava de chefe executivo da Companhia do Marco Livre em São Paulo, onde trabalhava em várias casas, e falei, não, vou dar um passo diferente. Eu tinha me inscrito para alguns reais, mas nunca tinha acontecido. Daí eu acabei me inscrevendo pro Top Chef Brasil e fui passando por todas as fases. São várias fases até você chegar no casting. E fui passando de fase em fase, mas fui aquela pessoa que entrou assim, leso mesmo. Porque assim, deixei de trabalhar um dia antes de entrar pro reality. Fui aquele que não estudou o material que eles passam de estudo por falta de tempo. Usei as férias para fazer o reality. Ou seja, Mas paraquedas, só que
O que eu achei que eu era, sabe, a pessoa ser a primeira eliminada devido ao alto nível dos competidores, mas eu acabei me destacando desde a primeira prova, pelo senso de liderança, pela parte de construção de sabor, e por ter anos de cozinha, né? Que daí quando eu fiz o reality já tinha 20 anos de cozinha. Então eu era muito prático, muito ágil. Então aquela tensão, sim, eu senti, mas eu levei aquilo pra mim como se fosse uma colônia de férias. Então, literalmente, aproveitei que estava de férias, levei como uma colônia de férias. A única coisa que eu, por ser um reality de convivência também, né, e de mostrar a casa, eu falei, não, eu quero ser eu. Então, eu tô aqui pra... Eu brincava até com eles, né? Eu falava que eu entrei por cota lá. Todo casting, né? Tem que ter um número de homens, mulheres, gays. Falou, eu entrei por cota e agora vocês me aguentam. Mas, zoeira à parte, eu fui me destacando até mesmo uma questão de repertório, né? Por ter morado tanto tempo fora, ter trabalhado em grandes empresas, fazer grandes eventos. Então, isso me dava um repertório na parte de criação e agilidade na parte da entrega. E daí fui ganhando faca de ouro atrás de faca de ouro, cozinhei pra Xuxa, ligando nervosismo. Então era um baixinho da Xuxa, então ali foi um momento de muito nervosismo. Mas sempre acabei ganhando a prova, eu com o meu grupo. Mas a adrenalina faz parte e é uma coisa que eu voltaria a fazer facilmente, gente, que é muito bom aquele ambiente. Posso imaginar. Você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante, assim, né? Aliás, duas nessa tua fala. A primeira delas foi que você disse assim, eu caí de paraquedas, aí de repente eu me situei, tô aqui, o que tá acontecendo? E você falou, não, peraí, vou relaxar, eu vou viver isso aqui com calma, vamos jogar e eu vou ser feliz aqui. Vou aproveitar esse momento. Você acha que o fato de você ter tido esse insight, o fato de você também ter relaxado e falado, vamos viver, estamos aqui, ajudou você a conseguir, inclusive até às vezes a raciocinar, ser mais criativa, etc.? Não, sim, até mesmo porque ali nasce uma das minhas grandes parcerias, que depois vamos conversar muito sobre também, que é a Luciana, que foi a campeã. Eu e ela, até mesmo porque acho que por ser as pessoas mais velhas na casa, tudo, a gente que tá há anos no mercado de trabalho, então aquela competição a gente já tem diariamente. Então ali eu falei, gente, eu vou aproveitar. E também foi estratégico, né? Então, gostava de perder as provas em grupo, porque eu sabia que meu grande destaque era sozinho depois, então por isso que eu levei quase todos os prêmios do programa, né? Então cheguei até uma final vencendo a maioria das provas. E então era bem estratégico mesmo, aproveitava o tempo de cozinha. No começo eu fiquei muito assustada, né? Você vê tantas pessoas, muitas com Michelin, tudo, e eu nunca, né, gente? Eu venho de restaurante mesmo, de quantidade. Daí você vê pessoas que trabalharam com os principais nomes do mundo. Eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falei, gente, relaxa, aproveita cada dia, porque é um reality, a certeza que você tem é que você vai sair um dia, seja campeão ou perdedor. Melhor que seja como campeão, né? Não, e outra, né? Quando você tá numa TV aberta, tem que ser estratégia. E porque ali eu representava, né? Então eu tinha um pessoal que me via, então era uma representatividade ali. Então, quando você vai num reality, quer ganhar todas as provas, né? Para desafio, você só fica 20 minutos no ar. Sim. E você dá a cara a tapa, vai, para mostrar que foi um pouco o que eu fiz, você fica 60 minutos no ar. Então, ela tem uma forma estratégica para criar essa persona César mesmo. Para participar de todas as provas ao máximo tempo possível dentro de uma TV aberta. Muito legal. Agora, César, você falou uma outra coisa aí também nesses pontos que você trouxe. Eu representava ali, e eu queria falar um pouco sobre isso, sobre representatividade, né? Você, um homem gay, cis, branco ali, naquele momento, foi esse processo de alguma maneira, representar a nossa comunidade ali também, sendo uma pessoa LGBT, estando, como você disse, numa TV aberta, com toda esta visibilidade. Rolou uma responsabilidade ali naquele sentido? Como que foi isso? Olha, rola uma... Sim, eu era uma representatividade. Eu acho que todo casting é elaborado assim hoje também. Até mesmo porque temos que ter esse espaço
Então, acho isso super necessário, essa evolução que teve. E o que eu vejo ali como uma representatividade, no meu caso, eu senti esse peso sim, até mesmo por estar numa emissora, que é uma emissora evangélica. Então, eu poder ser quem eu sou, mostrar que gastronomia pode ser um ponto de destaque para todos. E até uma vez brincando com o casting, eu falei assim, gente, ó, para de me tratar assim, porque eu não calava minha boca. Então, você me corte também, que eu sou um que falo muito. E eu teve eles chamaram e disseram, ó, para que você entrou só porque tá me chamando de atenção, porque eu entrei por cota, eu brilho suava. Daí teve um dia que ela falou, não, isso não é cota, isso é representatividade. Você tem noção de quantos adolescentes que não podem nem se assumir, não tem um ambiente familiar de acolhência, e você está entrando dentro da casa deles, sendo uma emissora evangélica? É muito significativo, né? Muito representativo. Aquilo caiu minha ficha, falei, pô, tem uma grande importância minha participação aqui. Então, minha edição foi uma edição de muita representatividade, tínhamos 4 pessoas LGBT, mas eu fui aquele que foi chegando até a final e ali eu fui sentindo, não, cara, você aqui representa uma comunidade, a gastronomia não é flores para quem é gay, e você tá aqui, você é um peso, você é uma fonte de inspiração até. E conseguindo entrar num ambiente mais fechado ainda pro meio gay, que é através do canal de uma emissora evangélica. Então, isso ali pra mim, eu falo, pô, tem um porquê tu tá aqui, então corre, faz as provas e luta. Perfeito. E aí você já emendou um outro assunto que eu queria que a gente pudesse falar aqui, que é exatamente essa questão, né? Ser gay. Teve momentos aí na tua carreira e nessa trajetória toda que você construiu em que ser gay trouxe um desafio a mais para você? Sim, e explico até um pouco, não justificar, mas vou explicar o porquê até. A história da gastronomia vem de brigada militar, da necessidade de transformar pessoas em cozinheiros até mesmo para os militares. Então ela tem aquela coisa hierárquica, do sim chefe, a gente usa expressões marcha para cantar pratos até hoje. Então é um ambiente já meio hostil. E você chegar sendo chefe de uma equipe já formada, às vezes é muito difícil. E não é glamour o ambiente da gastronomia. São pessoas querendo comer o outro por aquele espaço. Então as portas, por ser gay, às vezes não estavam nem abertas, estavam fechadas mesmo. Você tinha que estar cada dia Para citar exemplos mesmo, quando eu entrei de trainee numa companhia, eu já era chefe, já tinha uma carreira internacional. Mas eu resolvi dar um passo atrás e entrar numa grande companhia como trainee. Os 3 primeiros dias, a pessoa pedia para eu ficar picando cogumelo para me impossibilitar de trabalhar e mostrar trabalho. Ou quando me colocava numa posição de boqueta, que é onde é a comunicação, que através da comunicação você vai ter o passe, então é onde você vai cantando as comandas mesmo. Que eu prefiro falar cantar, que eu prefiro rebolar uma manita do que marchar e bater continência para chefe. Então, desculpa, a gente já tem muito celular na cabeça, gente, então nada. Então vamos dar os panitas, que é melhor numa cozinha. Então, assim, você tá marchando e sempre sendo ridicularizado da minha equipe. Carai, pai, para, espirrando, viado, quando você, em vez de responder, sim, chefe, de boicote mesmo. Poxa vida. Então você tinha que lutar cada dia por um espaço. Só que assim, talento, as pessoas podem tentar barrar. Mas se você tiver, você vai achar um momento de te demonstrar. Então, assim, eu era aquele que eu lavava as grelhas, fazia tudo, sabe? Você acha que isso é castigo? Pra mim não é. Eu acho que essa fonte de higiene tem que ser feita na minha cozinha. Primeira coisa. E depois, as piadas, só que isso te consome, né? Então, imagine, você dá um comando de voz e muito educado, e a pessoa já responde, aí pai, para, ridicularizando, sabe? Memes de internet.
É um ambiente muito hostil, mas que eu acho até pela forma de lidar com as pessoas, até pelo fato de ser gay mesmo, acho que a gente já tá com essa couraça tão já marcada, ainda mais a gente anos 80, né, que a gente vive regresso, que você acaba passando por cima disso, mas que não é legal, que hoje é uma coisa que eu já mudo nas minhas cozinhas. Que bacana. Tem episódio mesmo de ter briga por cozinheiro estar gritando viado para um, viado para o outro, tudo. Deu bater uma mão na bancada e falar, para tudo, senhor viado, que só tem um, sou eu, senhor viado para vocês, que eu exijo respeito, isso não se fala mais na minha cozinha, ou eu troco equipe. Que eu acho que a gente foi suportando muito e não tem mais esse espaço. Concordo plenamente. Agora, você estava falando aí, César, eu estava pensando assim em alguns aspectos, né? Existe uma característica presente entre as pessoas da comunidade LGBT, em especial das pessoas da nossa geração, porque hoje, felizmente, o cenário é outro, não que não tenha desafios, eu acho que continua existindo, mas eles são outros desafios. Da nossa geração, a gente tinha outras questões para lidar. E existe uma coisa que é comum entre as pessoas da comunidade, que é a tal da síndrome da insuficiência. Isso virou até um tema de estudo da psicologia e etc. Em algum momento isso marcou a tua carreira do tipo, cara, eu, por ser gay, eu não consigo, não nesse nível de consciência, mas do tipo, cara, tem um monte de gente boa aqui, eu não vou dar conta, eu sou menos. Isso aconteceu com você? Comigo foi ao contrário. Porque as portas mais fechadas, eu me sacrifiquei mais para mostrar o meu trabalho. E que isso foi um dos grandes erros que eu tive na minha vida, porque isso me custou saúde. Então, para te dizer, numa equipe que não me respeitava como chefe, em vez de eu delegar uma produção de 4.000 unidades de massa, eles não faziam por sabotagem mesmo, eu tinha que acabar fazendo isso sozinho. Então, eu já tive ligamento de todos os meus nervos na mão, perdi um movimento de outro num evento também grande, que as pessoas até assim, nossa, você nem parece viado, você vai lá e faz. Tipo, cara, eu tô delegando, se você não faz, eu vou fazer. Então, porque a minha entrega, só que assim, entre inúmeras outras coisas, cozinheiro aquecer a mesma colher e te passa no passe pra você se queimar, e daí se viado, machucou, coisas assim, sabe? Neste nível. Nesse nível, eu fico, gente, são tão pequenos. Nossa, que agressividade, meu Deus. É bem agressivo, o ambiente, é muito hostil. Uau! Eu não tinha ideia que por trás da gastronomia ou por trás do conceito tivesse essas questões que você trouxe aqui, porque a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Eu adoro cozinhar, mas obviamente não profissionalmente e também não tenho todos esses desafios que quem tem, principalmente, por exemplo, por estar num reality nesse momento, tem, né? Entrega, prazo, e corre, e faz, e seja criativo, e não sei o quê, tem uma pressão gigante ali em cima disso. Mas eu, quando olhava para a gastronomia, sempre tive a impressão de ser um ambiente muito mais democrático, muito mais aberto, até por ter uma certa proximidade ali com a história das mulheres na cozinha e etc. Mas eu tô percebendo que não é exatamente por aí não, né? Olha, tanto que até mesmo estando em casos de mulheres na cozinha, hoje, de todos os restaurantes que nós temos no Brasil, se não me engano, posso errar dados, pelo amor de Deus, mas somente 21% das cozinhas do Brasil são lideradas por mulheres. Uau! Uau! Não tinha noção desse dado. É muito engraçado, assim, até mesmo quando você vai para um processo seletivo, eu gosto de falar velha escola, que aqui segue a escola clássica francesa, tudo, pelo amor de Deus, que não é velha escola, não me xinga, mas pode me xingar também, eu tô ligado. Tá, eu acho que, cozinha é um ato de cozinhar, é o ato de você fazer algo para alguém, para receber, é uma forma, também não gosto de falar cozinha de afeto, porque, pelo amor de Deus, chega de tanto afeto, né? Mas cozinhar é você se doar pro prazer de alguém. Então, assim, então tem que ser bem feito aquilo, tem que ser tudo. E um dos grandes desafios mesmo, você vai ter mulheres cozinheiras no lugar de mancher.
que é a cozinha fria. Geralmente as posições quentes, a parte de decisões, geralmente são cargos masculinos. Uau! E um dos grandes destaques na minha carreira foi quando eu fui para oficina, trabalhava numa companhia, e a oficina até meu chefe falava assim, César, a sua cozinha é um circo. Mas ele falava num lance legal, porque eu tinha eu tinha a mulher da Assembleia de Deus que se usava para colocar mais um uniforme para trabalhar, e trabalhava com uma saia por cima da calça, mas eu respeitava. Eu tinha todos os meus cargos de lideranças feminino e chefias gays. Foi a casa que a gente estava em último lugar na companhia, a gente passou para o primeiro lugar na companhia, nessa gestão LGBT inclusiva. Tanto que depois todos esses subchefes se tornaram chefes de outras casas e começaram a crescer. Porque é por isso que eu falo, eu penei tanto até conseguir chegar num ponto de falar assim, opa, não, aqui não mais. Então agora aqui nós vamos começar a construir uma outra cozinha, uma outra história. Então a gente não tem, para você ter uma ideia mesmo, essa minha funcionária, que era cozinheira que não usava nem calça verde, tirou para mim virar homem para marchar. Uau! Eu falei, não, eu posso marchar sendo viado, eu prefiro desfilar do que marchar, mas a senhora como cozinheira vai cozinhar. E de final, é uma pessoa que me abraçava, me amava, que agradece por tudo que aprendeu. Quando eu assumi uma casa, eu tinha 2 funcionárias, uma trans e uma mulher negra, que já tinha, quando eu fui assumir a operação, olha, você tem que mandar embora essas 2 pessoas. Por quê? Eu nem cheguei a trabalhar com elas. No meu primeiro momento, você tem que dispensar. Eu fui ver as fichas de advertência para ver o que essa pessoa tinha feito tão grave. Respondeu sim e não sim, chefe. Eu falei, não, é sério, gente. É sério que vocês vão começar a cobrar essas pequenas coisas? Entre cobrar hierarquia, tenta saber quem é a sua equipe, tenta saber a história dessas pessoas. Nossa, que forte, que pesado isso, né? E daí eu falei, não vou dispensar. E hoje são 2 grandíssimas amigas que construíram uma carreira. Hoje tem uma que eu falo, até me emociono. Com certeza ela vai ver isso também depois. Que hoje ela fala, César, ela já achou morar no lixão, essa mulher. E hoje ela tá numa cozinha, ela assume, eu fui que dei a oportunidade de emprego para ela e a treinei. Hoje ela fala, eu consigo pagar a universidade do meu filho porque eu tenho uma profissão. Nossa, que incrível isso, né? Muito gratificante. Agora, César, você falando isso, processo inverso. A gente falou das dificuldades que você enfrentou aí ao longo da tua carreira, né? E aqui a gente está falando na gastronomia, mas se a gente for para qualquer outra profissão, é meio que comum esse tema, né? Das pessoas LGBTs terem encontrado desafios ao longo da sua carreira por serem LGBTs. Mas e o inverso? Você tem algum momento em que você falou, nossa, levei vantagem aqui porque eu sou gay e isso me ajudou a facilitar esse processo, por exemplo? Em vários momentos, até mesmo, porque tem uma coisa que eu adoro, que aconteceu comigo. Quando eu tinha 14 anos, eu fui no programa do Serginho Groisman e estava a Rogéria sendo entrevistada. Eu lembro que na época, com meus 14 anos, estava falando de 94, imagine. A gaguei toda enrustidinha, que eu não sabia o que era da vida. Eu vou e pergunto do preconceito para ela. Ela falou assim, sofri, mas porque eu era abusado. Porque eu nunca deixei de ser Rogéria para que os outros pudessem pensar. Então isso foi uma das grandes vantagens minha na cozinha. Então eu era a bicha doida, que ia zerar a régua quando acaba todas as comandas, e que a gente ia colar a bunda no chão com a Anitta. Então assim, eu era visto como louco criativo. Então eu tinha essa vantagem. Então assim, não é louco, deixa ele. Sabe? Sei. Vou pegar essa açúcar com café de louco. Então isso é uma grande vantagem. Para as pessoas é um choque. E esse louco. Só que tem o carisma, né? Que a gay apanha tanto na vida que o carisma faz parte da vida dela. E você acolhe as pessoas.
E outra também no lado estético, porque sendo uma criança viada, fui aquele que fiz aula de pintura, toda a parte artística, e isso me leva como bagagem mesmo de repertório. Então, o senso estético dentro da gastronomia fez com que eu crescesse muito também. Então, porque era um destaque. Porque além de cozinhar, eu tenho assinatura. Isso não são palavras minhas, palavras do Felipe Bronze no reality, que ele fala que pessoas vão ter a carreira toda, às vezes não vão ter o que eu tenho, que é assinatura. E que eu acho que é isso mesmo, não é o meu pink money, é o meu pink work, digamos assim. Então é o meu lado gay mesmo na gastronomia, e eu adoro. Tem uma expressão que não me xingue, eu até falo que eu não gourmetizo, que eu travestiço, que eu acho que eu vejo o ato de se travestir é se transformar em algo que te faz bem. Então eu falo que eu não gourmetizo, eu travestiço. Eu pego aquela minha berinjela depressa e ela vai estar pra festa. Que demais. Ô César, você trouxe uma coisa aí que é muito interessante, assim, eu, por exemplo, quando olho, eu acho que, assim, existem muitos desafios, na minha visão, para você ser um chefe, né? Dentre eles, essa questão do repertório mesmo, porque a cozinha é muito diversificada, né? Você tem diversos tipos de cozinha. Dentro da cozinha brasileira, por exemplo, você tem uma diversidade muito grande aí de cozinhas dentro de uma cozinha, digamos assim. Mas tem uma questão que sempre me chamou a atenção na gastronomia, que é a seguinte. Uma coisa é você saber cozinhar, preparar o prato, entender a origem daqueles produtos, ter uma proposta gastronômica, etc. A outra coisa é a apresentação daquele prato. Eu acho que, na minha visão, como leigo aqui, as duas coisas são arte, na minha visão, né? Para você, e eu penso assim, você escolher a origem, entender, fazer aquele prato ficar gostoso, mas de repente o prato tá maravilhoso, mas não tem uma boa apresentação. Daí você pecou ali no final. E eventualmente vendo alguns realities aí de food mesmo, em geral, eu sempre pensei nisso. Eu falei, cara, deve ser um super desafio, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa péssima para esse tipo de criação. Então eu consigo cozinhar, eu tenho lá minhas habilidades para fazer minha comida, adoro cozinhar, mas não me peça para montar um prato elaborado, o que põe no canto, o que põe... Aquelas ideias que vocês têm que eu vejo e passa aquele negócio no canto e aquilo fica lindo, assim, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque são dois momentos, uma coisa é cozinhar e outra coisa é apresentar, né? Sim, porém, os dois estão muito ligados. Por quê? Então eu acho que eu tive uma ruptura de ligamento aí, porque eu só sei cozinhar, viu? Não, por que eu falo que tá muito ligado? Pra gente cozinhar, a gente vai trabalhar com construção de sabor. Daí é muito importante repertório, porque às vezes você não precisa conhecer o máximo de países possíveis, mas conhecendo a base de uma gastronomia. Então vamos supor, a gente sabe que em Cuba eles vão consumir o rum, a fatia de laranja, café e o açúcar. Então se esse país todo consome isso, são sabores contrastantes que criam um outro sabor. Então você consegue criar um outro elemento a partir de ter essa base de referência. Por que eu falo que tá ligado? Porque vamos supor, vamos pegar um alimento, vamos descrever só uma receita. Vamos fazer uma berinjela, ou bolinho de berinjela com tomates confits. Por isso que eu falo, daí tá a técnica já envolvida com o processo estético, porque se eu vou optar no tomate, que é cozinhar em solto gordura, em baixa temperatura, entre cozinhar o tomate solto e pegar um ramo de tomate, enquanto ele está amado, você vai ter o mesmo sabor, só que você tem a estética de apresentação. Essa berinjela, nós vamos tirar a casca. Essa casca, se eu passo ela por um mandolim ou corto fatias fininhas, ela vai me virar fios pretos que eu consigo usar isso como elemento de decoração. Então, por isso que eu falo que assim, até mesmo o food designer, porque é diferente quando você vai dar uma campanha publicitária. Você vai chegar ali, vai criar um cenário, colocou um elemento, foto, iFood, não precisa vender. Mas o difícil é você transformar isso na consultoria, onde você tem que partir da receita e a pessoa olhar aquele ingrediente e interpretar qual a melhor forma de apresentação, respeitando o sabor, cocção, tudo. Então é muito ligado a isso. E daí também referências artísticas, né? Gastronomia é referência artística. Então, pontos de destaque meu até na semifinal, no reality show, eu fiz uma obra de Miró. Tinha que fazer uma releitura de um prato do chefe Luiz Felipe do Evaí.
que a gente só tinha aqueles ingredientes que estavam dentro do prato dele para usar. E eu construí tipo um balcão de tapas e conserva modernista, trabalhando com o ingrediente em formas com que isso no prato, na visão aérea, virasse uma obra de Miró. Uau! Que interessante e desafiador. O da tinta preta que Miró usava para marcas de contraste, eu usei caviar. Eu trabalhei com picles de beterraba de várias cores, com várias infusões, que viravam sabores complementares, onde vem ali o vermelho, o amarelo, o pink do meu prato. Uau! É muito interessante, porque tem, no meio desse... É um processo, né? Desde a escolha dos ingredientes, a cocção, tudo que você falou aqui, até chegar o momento da apresentação, né? Então, entendo que é um processo que passa por algumas etapas e o final é quando chega na mesa, digamos assim, se você está falando de um restaurante, para que essa pessoa consuma. Mas tem uma coisa, César, que acontece que me chama a atenção, e vou te falar agora como consumidor, não sei qual é a tua opinião, mas eu vivenciei isso algumas vezes já, tá? Tem uma frase que as pessoas dizem, comer com os olhos, né? Que é de você olhar o prato e a tua primeira impressão daquela comida é a tua impressão visual, que você olhou para aquele prato e falou, uau, né? Quero consumir isso. Mas eu já tive algumas experiências, e não sou o único, eu sei disso, de entrar em algum lugar, e eu não vou citar um nome de uma grife aqui em São Paulo, inclusive, que você olhar e todo mundo comenta e ter fila para as pessoas conseguirem consumir o produto, e você olha aquelas vitrines, você vê aquela... Nossa, uma coisa mais linda do que... Você literalmente come com os olhos, até o momento em que você põe na boca. Porque por dentro, aquilo não tem gosto de nada, é totalmente... Enfim, essa coisa na gastronomia, ela acaba acontecendo por uma questão mais comercial? Onde você acha que esse negócio entrou de estar mais preocupado com a estética de apresentação do que com o sabor em si? Hoje até mesmo um dos desafios com a consultoria é quando faço a apresentação, eles usam até, ela é instagramável. Hoje a pessoa foca mais no se aquilo é instagramável. E eu entendo quando sou contratado como consultor, eu tenho que transformar aquilo em estética para ganhar usabilidade também, porque é uma forma de marketing também. Só que acontece muito, às vezes, de ser muito instagramável e zero sabor. Não é nem o caso de citar alguns lugares, mas teve lugar onde eu vi que a fantasia foi demais e o sabor não tinha nada. Exatamente. Não vai até longe. Hoje, essa invasão de donuts rosa, sorvete rosa, muffin rosa, é só um corante, não acrescenta sabor. Que interessante. E te ouvindo falar, sabe uma coisa que você falou e agora que me chamou muito a atenção? É a coisa do instagramável. Essa é a vida, não é só para cozinha ou para a própria questão que a gente está falando aqui de alimentação, né? É geral. O que importa é como você aparece. Se por dentro, né? E eu costumo dizer isso assim, se todo mundo fosse tão feliz como as fotos que eu vejo no Instagram, o mundo seria muito melhor. E a indústria farmacêutica já teria falido, porque todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, né? E aí você usou essa expressão instagramável e me chamou muito a atenção, porque tem uma coisa muito forte, né, dessa questão das redes sociais. Isso vale, obviamente, para a questão da alimentação e da comida, mas vale para tudo, né? Hoje a gente olha nas redes sociais e vê que, tipo, é instagramável? Beleza. Se tem conteúdo, se é bom ou se não é, aí já é outra história, mas precisa ser instagramável. Você percebe esse mesmo movimento em geral, assim? Sim. Não, eu sou um que uso muito mídia social. Até mesmo porque quando optei em fazer um reality show, em você se expor a um certo número de pessoas, você sabe que depois essas pessoas vão te seguir. E uma pessoa te segue porque quer ter algum conhecimento, alguma coisa. Então, hoje eu falo que tudo é instagramável, até mesmo vida. Então, eu pego até mesmo a minha rede. Eu sou biscoiteiro, porque, a gente tem autoestima também, né? Porque a gente passa dos 40, a autoestima tem que estar baixa. Então, ela é de biscoito, trabalho, consultorias, viagens, porque viajam muito. Só que, infelizmente, hoje é muito isso, sabe? Eu quero só no Instagram legal.
E é muito engraçado isso do Instagramável, porque o Instagram também, às vezes, quando você faz algo legal, ele é cruel. Em que sentido? Sentido porque às vezes algo é Instagramável, só que não é de agrado a todos. Então daí vem haters. Sim, sem dúvida. Sim. Então, assim, a gastronomia, eu acho que às vezes, assim, hoje falando no Instagram, as pessoas perderam um pouco do que é o foco da gastronomia, que é o sabor. A gente serve momentos. Exato, por isso a minha pergunta aqui. Daí eu fiz um evento, uma parceria com a Cooperave, que é um assentamento no Rio Grande do Sul. Hoje são os maiores produtores de arroz orgânico, que é um assentamento onde era uma parte de banhado destinada a pasto, onde tem banhado não tem pasto. E começaram a desenvolver arroz. E eu fui fazer esse evento usando os produtos locais, chamado Horta, Colheita e Pomar. Colheita, Horta e Pomar. Onde a gente ia no assentamento e desenvolvemos todos os menus com os produtos que eram cultivados ali. Perto de 300 seguidores no dia. É bem engraçado que as pessoas, às vezes, elas ficam com uma ideologia na cabeça que elas não conseguem ver a importância da gastronomia. Daí, para você ter uma ideia, a gastronomia já virou até política. O Instagram fez a gastronomia até política. Que loucura, gente, que loucura. E as pessoas não viram que esse arroz é produzido para merenda escolar, que é um produto de altíssima qualidade, que arroz negro, onde custa R$ 48 o quilo do importado, você consegue ter um produto brasileiro de altíssima qualidade a R$ 6 o quilo. E não tem valor comercial. É muito louco isso. As pessoas deixam de lado o que é a função da gastronomia, que a gastronomia é alimentar. E se alimentar, tem uma frase da Irani, uma amiga minha, caríssima amiga, que é uma grande pesquisadora, que deu aula no Punk, ela que desenvolveu. E ela fala, a comida tem que fazer bem para o corpo, para a alma e para o ambiente. Então você vai comer para se alimentar. Aquilo vai te fazer bem para a alma, você vai ter memórias, afetos, tudo com aquilo. Só tem que fazer bem para o ambiente. Isso. E é tão difícil você falar em gastronomia sustentável, instagramável, você sofre haters. Que loucura. Falando disso que você está trazendo agora, você falou de produtos locais, né? Eu sei que você é um fã aí de produtos locais. Tem algum xodó, algum produto especial que você tem assim, um carinho muito especial que você usa como coringa dos teus pratos? Que você possa dividir, sem contar os teus segredos? Não, assim, assim, primeiro, para até mesmo fazer um plot de projetos futuro, hoje, junto com a Luciana, a gente faz uma cozinha brasileira, fora só que usando produtos locais. Por que eu falo? Por que eu, César, estando aqui no norte do Paraná, eu não tenho mar próximo, porque eu não vou dar valor a técnicas de pesquisa e desenvolvimento de um prato, construindo cultura, que é o que nós temos aqui, eu vou querer produtos de tomate que eu sei que vai estar congelado. Eu acho que tudo é uma questão de logística, qualidade, frescor. Porque eu dou várias dicas de receita no meu Insta também. Por que eu vou trabalhar com queijo mussarela ultraprocessado, que chega a estar custando a R$ 70 o quilo, se você consegue trabalhar com canastra, com queijo regional, um pequeno produtor? Isso é alimentação para essas famílias, sabe? É sustentabilidade no ambiente e por R$ 60 o quilo. Não, assim, cara, não tem por que a gente... Eu acho assim, eu gosto de falar que minha cozinha é quintais. Quer construir um prato, olha o que tem em volta. É aquela coisa de abrir a geladeira e falar o que tem aqui e hoje é pra gente, né? Agora que são as produções perto de ti, tá na Bahia, pô, vamos lá no Curi, vamos fazer o feijão branco que eles têm, por que não fazer um festival com esse feijão branco? Porque eu vou querer um feijão preto que não é nem tão consumido. Isso tem logística de entrega, isso tem
Poluição no meio ambiente, porque todo meio de transporte é um poluente também. Sabe? Só gerando monoculturas. Então, o que eu gosto de falar, olhe para os seus quintais. Sabe? Porque a referência de gastronomia hoje no mundo é a Europa. Se você pega a Europa, as cozinhas, elas são regionais. É aquilo que produz. É verdade. Eu fiz um prato que foi uma crítica até mesmo no Paraná. Foi para uma inscrição do reality show. Que chamava Nordão. Eu sou do norte do Paraná. E eu falei assim, eu vou literalmente olhar para os meus quintais. Eu vou usar só as produções daqui. Ah, se produz cana-de-açúcar. Soja. Milho e suinocultura. E toda essa soja que nós produzimos ainda não é destinada à alimentação. É destinada à ração, outros benefícios, tudo. Daí o que eu fiz? Eu criei um prato usando esses elementos. Era um prato, uma crítica política, até mesmo, como forma de gastronomia sustentável, mas eu criei uma barriga suína laqueada, no missô, que é soja, e no melado de cana, servido com texturas de milho, desde uma espuma de milho, um crocante de milho e mini milhos tostados na brasa. Eu peguei 3 ingredientes que, na verdade, a maior parte deles são destinados à ação, a tudo, e transformei essa crítica num prato de alta gastronomia. Ressignificou. Ressignifiquei. Só que você está vendo, olha, um estado tão grande, tão produtivo, de terra roxa, a gente só vai produzir isso mesmo. Verdade. Muito interessante o raciocínio. Muito mesmo. Muito. Sabe? Então, eu me limitei a criar algo com 3 elementos, bem, tirando a suinocultura, mas tanto a produção de soja quanto milho, que a gente usa na gastronomia dela, é pouco. Isso é destinado em ações, outros benefícios. Lógico, tá dentro de um ciclo, tá? Mas se isso fosse, e se a gente tivesse outras produções, lembra, eu fiz um projeto com a Fazenda Cria, uma fazenda do Rio Grande do Sul, eles estão cultivando goiabarbo, sabe? Produto que vinha com a imigração italiana, veio com as migrações, produtos que foram perdidos devido à monocultura, que agora começam a ressurgir, sabe? Fazendo menus punks, usando somente produtos da estação, plantas espontâneas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa visão também. Não, perfeito, concordo plenamente. Até porque você usou uma expressão que eu achei incrível, né? A cozinha também é política e ela também é esse lugar de você fazer provocações como essas que você fez agora, mas eu imagino que não seja muito fácil porque as pessoas olham para a gastronomia com um olhar já muito direcionado. Isso é uma impressão que eu tenho, né? Ah, não, sim, e assim, te juro, e fazer também esses comentários, porque os outros podem ser polêmicos, para mim, você levar no ambiente não há polêmica. Assim, Então, vira um ato político, sim, e eu acho que tem que ser assim. Eu escolhi estar num canal aberto. Eu escolhi fazer um reality show, escolhi expor a minha vida. E a gente não pode omitir algumas coisas. Com certeza. Mas é um ato de coragem também. E acho que um ato de... Não, é coragem que me custa, tá? Eu, depois de muitos trabalhos desse, eu não trabalho hoje. Eu estou tendo que mudar de região para ter trabalho. Este nível de impacto... Este nível de impacto. Uau! Nesse sentido que você está falando, assim, eu estou entendendo que, obviamente, a cozinha ela não é isolada, né, de todo o contexto que a gente vive aí hoje. A gente sabe das polarizações políticas, religiosas e todos os desafios que a gente tem. A cozinha não é isolada disso, né? Então, ela está num contexto em que, obviamente, todas essas questões vão acabar atravessando o ambiente da cozinha. Mas, olhando para nossa comunidade, você acha que a cozinha está mais inclusiva? E não falo só inclusiva mais no sentido da pessoa LGBT, inclusiva mesmo em um aspecto muito mais amplo, né? Para a gente da comunidade LGBT, para as pessoas pretas, etc. Você acha que a cozinha está já nesse estágio ou isso ainda na tua visão tá longe de acontecer? Olha, a cozinha, ela vem... Eu falo que a gastronomia aqui
Na Europa, 15 anos atrás, aqui 10 anos pra cá, com a vinda de reality shows, tudo isso, fez com que popularizasse mais a gastronomia. Então, a gastronomia deixou de ser só aquele objeto de desejo de você ir no restaurante, porque aquilo é badalado, preciso frequentar. E as pessoas começaram a entender um pouco mais de gastronomia. E isso fez com que pessoas também de diversos tipos, todos buscassem, sabe, algo daí na gastronomia. Então, sim, hoje ela está muito aberta, tem muito preconceito ainda, sabe? Tem exemplos, assim, inúmeros, de que pode, se você vai passar por momentos muito ruins, mas hoje ela está muito mais aberta. Até mesmo porque acho que a gente não tem que ter mais espaço, né? Então, porque até mesmo numa das cozinhas, digamos, há 2 anos atrás, quando eu chamei a atenção das piadas, viado daqui, viado dali, chamei a atenção, falei, mas agora não pode falar mais nada. Não pode. Se for preconceituoso, não pode mesmo. Eu falei, não pode. E não é porque você tem um cargo de liderança que fala, eles falam que quer que isso é legal. Com certeza. Isso não é legal. Então, assim, ainda tem muito isso. Mas é um ambiente que vale a pena, porque e é gay abusado, né? Eu costumo falar, onde tem viado, não tem paz, né? Então elas chegam já marcando espaço mesmo. Eu adorava que tinha um Marquinho, que ele chegava, vinha, cozinhava, daí se montava, que depois da noite ele queria ir pra balada e se o povo olhava todo, ele batia pelo cabelo mesmo, engole. Que meu trabalho tá entregando, o importante é isso. Eu acho que hoje também a gente não tá tendo mais esse espaço, mas olha que foi muito pai, hein? Tanto que meu apelido era Deboinha na gastronomia. Então todas as dores, tudo que um sofria, outro, eu tava ali para absorver, mas tem sim. Tem até muito. Eu já tive em empresas até que não me orgulho de ter prestado serviço e de tirar a pessoa negra da linha de frente, entende? Que pesado isso, né? Você sabe que eu fiquei te ouvindo falar, César, e tem algumas questões de novo, né? Nada é isolado, a gente está num contexto e não adianta a gente é atravessado por essas questões todas, né? Outro dia eu estava ouvindo algumas pessoas comentando, inclusive um humorista falando sobre este assunto, que é o seguinte: o mundo está muito sem graça. A gente não pode mais fazer piada de nada. Tudo agora tem alguém para levantar a mão e questionar. Era essa a discussão ali, né? E eu fiquei achando tão interessante aquela conversa, porque assim, no fundo, o que aquelas pessoas estavam buscando era uma maneira de continuar legitimando as agressões que sempre foram feitas através da palavra, que é uma coisa muito forte, assim, sabe? Quando você olha para a comédia, para o stand-up em si, foi muito agressivo, foi muito pesado. Assim, e me coloco na minha posição como homem gay, quantas piadas de gay a gente ouviu que colocavam a gente no palco e definindo a gente como aquilo, primeiro, como se a gente fosse só aquilo, ou como se ser aquilo fosse motivo para ser uma piada, né? E aí eu me lembro que nessa discussão a coisa evoluiu e eu estava assistindo isso, mas eu até virei para uma pessoa que estava do meu lado e falei o seguinte: o ponto não pode mesmo. Acabou essa história da gente, de preto ser piada, de gay ser piada, de mulher ser piada, de gordo ser piada. Isso não pode mais acontecer. Mas ainda existe aquela coisa da resistência, né? De achar um jeito de justificar e de legitimar essa continuidade desse processo que é uma agressão, né? Sim. Nossa, E por muito tempo, a gente foi engolindo isso. Então, as piadas de você chegar numa cozinha, uma equipe de 40 pessoas, ei, viado, tá gostando do jogo? Sério? É sério que vocês cumprimentam até hoje assim? Vamos E evoluir, né? outra, por que esse meio, mas não pode fazer piada? Gente, não é legal. Vocês usam até de práticas sexuais das pessoas como forma de ridicularização. Exatamente.
E o que isso, o sexo na vida da pessoa é uma forma de prazer, é de relacionamento. Exato. E você sabe que te ouvindo falar aqui, César, até para a gente ir para o nosso próximo tópico aqui da conversa, eu não posso deixar de falar do Paulo Gustavo, né? Que foi uma pessoa aí da nossa comunidade que infelizmente nos deixou muito cedo, mas que eu acho que foi uma pessoa que ensinou muito sobre esse aspecto do humor sem precisar agredir ninguém. Muito pelo contrário, agregando, né? Sim. E trazendo essa linguagem leve, engraçada, gostosa, mas sem agredir, né? Eu lamento muito a perda do Paulo, não só como pessoa da comunidade, como pessoa também, mas porque eu acredito que ele tinha uma missão muito forte aqui, sabe? De realmente ensinar as pessoas nesse aspecto e falar, olha, gente, dá para fazer humor sem ofender, dá para fazer humor sem rir da desgraça alheia, dá para fazer humor fazendo com que a pessoa se sinta melhor e não que ela saia dali se sentindo julgada ou que ela reproduza isso ali na frente, né? Então, a minha visão sobre o Paulo Gustavo é que ele foi um cara que, além de um legado muito inspirador para a comunidade LGBT, ele deixou este legado, que pode se fazer humor sem agredir, sem maltratar, sem reproduzir preconceito. Então, na minha visão, assim, ele foi um cara que realmente deixou isso como legado. Não, Paulo Gustavo, incrível, né? Não tem nem o que falar. Tanto quanto personagens, tudo. E dentro da comédia, né? Que a comédia nunca é bem vista nem como ator, né? Então tem mesmo premiações, você nunca vai ter a comédia. E ele fazer essa comédia de forma inclusiva, e até mesmo ensinar. Porque antes a gente vinha de uma linha de stand-up de ridicularização. Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Sabe? Vamos ridicularizar alguém, sabe? Ele tá cantando uma comanda, vamos começar a fazer uma criança viada, ele vai se irritar e vão ver ele irritado, sabe? É umas coisas sérias, gente. É que hoje eu cheguei já num ponto, depois de tanta coisa que agora eu falo assim, é sério. Não, porque é muita limitação, gente. Nós passamos por 4 anos de limitação mental, né? Então, não tem nem o que falar. Então, a perda de Paulo Gustavo é uma das grandes perdas, né? As perdas de Covid, né? É uma perda que nos abastecidas, né? Com certeza. Agora, voltando aqui para o... Desculpa, te cortei. Não, pode. Voltando aqui para o nosso assunto, né? A gente falou, e ao longo da nossa conversa aqui, a gente foi trazendo alguns exemplos, você foi citando algumas questões da cozinha e passando por uma questão geracional, né? Porque a cozinha não foi isolada desse processo. Na nossa geração, a gente sofreu impactos que as novas gerações não sofrem. Podem ter outras questões, mas não as que a gente passou, né? Eu queria te pedir o seguinte, você que já tem uma experiência, uma trajetória, uma carreira, um conselho de quem sabe, quem viveu na pele. Para a galera LGBT que está começando agora e que quer fazer a diferença na gastronomia, qual que é o teu recado? O que você indica para essa galera? Seja a piada mais abusada do mundo, é sério. Homens, não vai ser fácil, vai ser hostil, mas chega ali desfilando. Seja bem a bicha mesmo, que todo mundo fala de ti, porque enquanto você incomodar, a história está sendo lotado. Então chegue sem abaixar a cabeça, sem aguentar mais piadinhas, chega mostrando para que você está ali. Porque gastronomia é um ato de cozinhar, não tem que ter, a sua orientação sexual não tem que ser levada em momento algum para dentro da cozinha. Então entra ali para cozinhar sendo você. Aquilo que eu falo. E nem engoliram. Eu fui engolindo as pessoas. Meu, é sério, não tem que ter mais espaço. E outra, não fique no ambiente tóxico. Agora, é sério, isso que você pudesse falar pra mim teria mudado muito minha vida. Se aquele ambiente te fez chorar por algum motivo, porque aquela frase bonita da gastronomia, porque empreendedor, tudo tem dor. A vida não tem que ter dor. Cozinha não tem que ser dor. Nossa, aquele ambiente tóxico te provoca reações que não te faz bem, mude. Porque antes eu era aquele que eu pensava, não, um bom currículo a gente tem que ter 5 anos em cada lugar.
Mas a gente tem que ter 5 anos em cada lugar e quantos anos de terapia depois? Verdade. Muito verdade. Então, a gente vem, posso falar assim, porque temos praticamente a mesma idade, Sim. uma cobrança daquela coisa, não, porque você tem que ter um emprego fixo, você tem que ter aquilo, você tem que construir. Não, você não tem que construir nada. Você tem que fazer o que te dá prazer. E o que te dá prazer vai te levar a construir, daí estar no lugar certo. Então, o César que ficava 5 anos em empresa, aguentando coisas, hoje, se eu tivesse 20, eu faria 3 meses em cada lugar até achar onde a empresa se adapta melhor para mim. Porque você não tem que se adaptar para ninguém. A escolha dos dois lados, né? Acho que esse é um recado extremamente importante para todas as áreas, né? Mas aqui falando da gastronomia, acho que é sempre importante você... E fica um recado, inclusive, para as empresas, né? Hoje as pessoas estão escolhendo, felizmente, a empresa que elas querem estar, que empresa que tem mais fit com os seus valores pessoais, que vai respeitar a sua trajetória, a sua identidade de gênero, sua orientação sexual. E é importante que as empresas acordem para isso, porque este momento ele é real. As pessoas já estão fazendo essas escolhas, né? E aí, mas César, você trilhou uma carreira brilhante aí, a gente aqui resumiu nessa nossa conversa, mas você teve pela Europa, você participou do reality, você empreendeu, vem empreendendo. Teve alguém que te inspirou nessa tua caminhada? Especialmente, por exemplo, você tem alguém como gay que te inspirou, dentro ou fora da gastronomia, da cozinha? Na gastronomia, não tinha tantos nomes revelados, né? Porque mesmo você... Otto Lenk, que é um chefe que eu acho incrível na parte de cozinha, na gastronomia. Ele está em Londres, uma gastronomia incrível, pessoa incrível, gestão de cozinha totalmente diferente, de cozinha aberta, de contato, até mesmo o próprio estoque, você circula no meio das pessoas, uma cozinha inclusiva. E também uma das pessoas que, daí, como pessoa pública também, como chefe, Corazza, o Lucas Corazza, do que seja doce. Tive possibilidade de trabalhar algumas vezes com ele, e vendo o trabalho que ele desenvolve hoje em Instagram, que eu acho que é um Instagram de uma gastronomia política mesmo, de falar, de se posicionar. Eu acho que hoje a gente precisa disso, precisamos de posicionamento. Então hoje, para mim, ele é um dos nomes da gastronomia, figura LGBT que me inspira. Muito bacana. César, falando de futuro agora, o que a gente pode esperar? Quais são as novidades? O que vem por aí? Quais são os planos? Você já deu um spoiler da Luciana. O que vai acontecer aí pra frente? Bom, gente, a Luciana a gente se conheceu na casa do reality, né? E foi uma amizade de geminianos que nasceu no mesmo ano ainda, os dois gêmeos, parece que fomos separados no nascimento. A Lu, na verdade, começou a me empregar em vários projetos que ela tem. Ela é meio que embaixadora no Brasil, na Europa, da gastronomia brasileira. E hoje nós estamos com um projeto junto com a Atlas Ocean Voyage, que é um cruzeiro de alto luxo em gastronomia, onde nós viajamos com esse cruzeiro, além de fazer pratos, elaborar show, live cookings, dentro do barco, nós começamos a desenvolver uma websérie, que vai ser lançada esse ano, então, em parceria com a TV Londres, que é um canal em inglês destinado a público de língua portuguesa. Passa já em 190 países e também estamos entrando para a captação de recursos para TVs brasileiras. Chama Brasil ao Mar, mostra um caminho inverso do que os portugueses fizeram descobrindo o Brasil. Nós fazemos o caminho inverso. Numa embarcação portuguesa, nós vamos descobrir o mundo e mostrando a gastronomia. Então, dentro dessa companhia portuguesa, nós viajamos e vamos parando na cidade. E o prato sempre brasileiro que nós vamos fazer de inspiração, os ingredientes têm que ser do país local. Então, para você ter uma ideia, é um baião de 2 feito na Albania, com um charque de cordeiros que eles trabalham com uma fava rajada no lugar do feijão. Só que um prato brasileiro. Então, também essa websérie cheia de perrengues chiques, dicas de viagem, dicas de arquitetura, de comidas de rua, o que é barato fazer, o que não é barato fazer, como que é a vida dentro de um cruzeiro de chefe, e além disso, imprimindo essa gastronomia tupiniquim para o mundo todo.
As feiras também com a Fluid Logística e com a Apex, que sempre faço parceria com a Luciana. E São Paulo, mês que vem estou chegando, então manda jobs, que estou sempre entrando para São Paulo, mas temos vagas na agenda. Sensacional. Agora eu fiquei curioso, como é que as pessoas fazem para embarcar nesse cruzeiro? Que eu já fiquei interessado aqui. Ó, o Atlas Ocean Voyage, depois eu posso até deixar um link, depois eu coloco. A gente coloca aqui. Esse cruzeiro é destinado para gastronomia. Então, ele é um iate, ele não é um navio, porque ele só dá 200 pessoas. E ele organiza expedições sempre com base na gastronomia. Então, estávamos em Dubrovnik. Na Croácia tinha a expedição para os criadores de ostras e do sal do Adriático, a flor de sal, que é um dos sal mais caros do mundo. Então você ia para Salinas. Então, além da gente mostrar isso para os brasileiros, dicas de viagem e tudo, tem também toda essa parte que o navio já proporciona do tour gastronômico. Então, sempre você vai estar numa cidade, vai ter uma programação gastronômica, fora cookie show, live cookings e os jantares de gala, que é sempre envolvendo special guest, que nem sempre somos só eu e a Luciana, são vários chefes do mundo todo, e é um menu que todo dia muda, tá? Cada dia é um país. Então é literalmente um cruzeiro de uma experiência gastronômica. É literalmente uma viagem pela gastronomia. Que incrível isso, muito bacana. Bom, César, vi que você está cheio de planos, cheio de empreendimentos futuros, isso é muito bacana, né? A gente conversou bastante aqui sobre N questões, mas eu fiquei curioso com algo. Tem algum prato seu, criado pelo César, que quando você olha para esse prato, você pensa assim, isso aqui sou eu em forma de comida? Tem um que é bem abusado, que eu servi até na final do reality, que era a polenta, mostrando um pouco a migração italiana, que minha mãe é italiana, com um polvo, que é uma polpa galega, que é a parte espanhola, que é da origem do meu pai. E daí eu fiz, que eu falo que é minha polenta zebrada travestizada. Eu fiz uma polenta tostada, que ela era zebrada, literalmente servida com os tentáculos de polvo saindo. Ali foi muita técnica, criação, assinatura. Eu gosto de falar que eu sou uma bicha, parafraseando até um pouco a Adriana Elcanhoto falando de Mário de Sá Carneiro. Eu falo que eu sou uma bichinha complicada com uma gastronomia não menos densa. Então, a minha marca chama Confusion. Que é uma confusão mental que eu levo isso pro prato e eu construo, mas para em pé, então isso é empolgante. Então por isso que a minha marca é Confusion. Não é fusão, é confusão mesmo. Sensacional. César, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, além de inspiradora no sentido da própria gastronomia e de despertar essa atenção, acho que também trouxe muitos insights para as pessoas que estão interessadas em entrar nessa área, conhecerem um pouco dessa tua trajetória. E falo um pouco, porque não dá para resumir uma vida em 1 hora e pouco aqui, mas acho que deu para a gente trazer muitos desses insights que podem inspirar as pessoas também a quererem entrar nesse universo, a aprenderem um pouco de que desafios elas podem esperar pela frente. Para quem também é amante de gastronomia, acho que foi super possível entender um pouco, digamos, o que está por trás, né? Que a gastronomia é arte, todas essas questões que você trouxe. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, por dividir esses teus conhecimentos, por essa leveza, que você é um cara super leve, muito engraçado, mas que tem uma consciência, até política, eu diria assim, muito forte. Então, muito obrigado pelo teu tempo aqui e espero que você possa voltar outras vezes e a gente se encontra aqui em São Paulo para a gente bater o nosso papo e eu vou deixar aqui para as tuas considerações finais. Gente, eu que agradeço, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho, porque eu acho que tudo pode ser de inspiração para uma comunidade viver melhor. Então, que eu possa ter colaborado um pouco para as pessoas como uma forma de conhecimento, até como uma forma de posição mesmo. Porque é isso, gente. Gastronomia arte, gastronomia política, gastronomia sustentável, gastronomia é expressão. Um prato pode exprimir por você. E que venha mais gastronomias por aí, quem sabe projetos futuros, indo para São Paulo.
tem o projeto de um bar para a comunidade LGBT, quem sabe onde sai do papel, que vem investidores, que acho que a gente tem que ter nosso canto também e homenagear. Eu acho que falta homenagear pessoas LGBTs. Muito bom, Simon. Eu não vem aí, Gisberta. Uma gastronomia Brasil-Portugal. Contar uma história triste de forma linda. Sensacional. Querido, mais uma vez, muito obrigado. E para você que acompanhou esse episódio aqui com a gente e sempre está com a gente aqui no nosso podcast, o meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, envia o link, comenta com quem você acha que é interessante, manda inscreva-se aqui agora, se você estiver acompanhando pelo YouTube, dá aquele like aqui também para o YouTube poder entregar esse nosso conteúdo para muito mais pessoas. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast ou qualquer outra plataforma também, compartilha, pega o link e manda, que é para a nossa voz chegar cada vez mais longe e a gente poder ter esta liberdade de continuar circulando. Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo encontro.